Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mai e nós vamos para a última aula da semana, tá? De matemática, aqui na página de 212 a 214. Pega o material, apostila, lápis, borracha e vamos lá para a página 212. Linhas paralelas e linhas perpendiculares. As aulas de geometria têm nos ajudado a identificar as formas geométricas que compõem os objetos. Aprendemos a reconhecer os sólidos geométricos como o cubo. Então, quando a gente conheceu o cubo, a gente viu que ele tem as faces, que ele tem as arestas, que são as linhas que formam ele, e ele tem o vértice, que é os pontinhos que unem as linhas. E conhecemos também algumas formas planas, como o quadrado. O quadrado tem os lados, que são as linhas que formam o quadrado, e tem o vértice, que são os pontinhos que unem as linhas, tá? Nesses objetos geométricos, aprendemos que existem superfícies planas, que são as faces, segmentos de reta, que são as arestas, do cubo e do quadrado, e os pontinhos que unem as arestas, que são os vértices. Vamos, nessas aulas, ampliar nossos conhecimentos sobre os segmentos de reta. Então, nesse texto aqui, a gente vai falar um pouco sobre um povo indígena. A geometria na cultura do povo Azurine. O povo indígena Azurine do Xingu vive em aldeias, localizadas à margem direita do rio Xingu, na terra indígena Coatinemo, ligada ao município de Altamira, no estado do Pará. Segundo o censo demográfico do IBGE de 2010, esse povo é composto por aproximadamente 150 indígenas que, embora já tenham costumes da sociedade não indígena, se dedicam à produção de peças de cerâmica e fazem pintura corporal com motivos geométricos. Os motivos criados pelo povo Azurine representam espécies da flora e da fauna, além de outros elementos naturais como estrelas e nuvens. Então, esse povo indígena já é um povo moderno. Eles usam roupa, eles têm celular, têm televisão, mas eles ainda cultuam costumes. Então, eles fazem vasos de cerâmica, eles pintam esses vasos com formas, com motivos geométricos, e eles pintam os corpos deles também. Nessas pinturas, eles usam figuras geométricas que representam a flora, a fauna. A flora é a parte vegetal da natureza e a fauna é a parte animal. Além disso, eles desenham também elementos naturais, como estrelas, nuvens, o sol, a lua, enfim. Vamos lá para a página agora 213. Veja, por exemplo, o motivo geométrico onça. Então, eles observaram a onça para copiar o desenho do corpo dela, tá? Utilizado na pintura do corpo e de outros objetos. Ele é desenhado pelos Azurine com segmentos de reta e foi criado a partir da observação da pelagem das onças, que tem manchas em forma de rosetas. Então, se vocês observarem essa foto aqui, a onça tem essas manchinhas, sobe um pouquinho, chegando a manchinha bem perto aqui, ó, vocês vão ver que parece um C. Então, os índios eles fizeram desse C uma forma geométrica e eles usam esse desenho para pintar outros objetos, no caso, esse tipo de lápis aqui, que é o lápis que eles usam para fazer tatuagem. Então, o primeiro momento da tatuagem de riscar a pele é com esse lápis aqui que eles fazem. Então, esse lápis deles tem esse desenho que é copiado das manchinhas da onça. Continuando aqui no trocar ideias, observe os pares de segmentos de reta assinalados em vermelho e em azul no mosaico, formado pelo motivo geométrico onça. Discuta com seus colegas e professor a diferença entre eles. Então, vocês vão observar, vamos discutir agora isso.
Então, tem aqui, ó, o segmento de reta, duas retas vermelhas. Percebam que elas estão lado a lado. E aqui tem uma reta azul, olha, tá vendo? Essa azul já não está lado a lado. Tá uma na vertical e uma seguindo na horizontal. Então, é para vocês observarem esses segmentos de reta aqui. Vamos lá para a página 214 agora. Nesse paralelismo aqui, agora que a gente vai discutir a questão do segmento de reta. No motivo geométrico onça, você e seus colegas devem ter identificado que os pares de segmentos de reta ocupam posições diferentes no mosaico. No caso dos segmentos de reta vermelhos, podemos dizer que eles estão em posições paralelas. Então, essa palavra aqui, ó, que é importante, paralelas, entre si. Enquanto os segmentos azuis estão em posições perpendiculares. Então, guardem essa palavrinha aqui, ó, paralelas, e essa outra aqui, perpendiculares, tá? Mas você sabe o que significa cada uma dessas posições? Esse é o assunto que você aprenderá. Então, vamos aqui para a atividade 1. Com a orientação de seu professor, você fez algumas dobraduras em papel e obteve segmentos paralelos e segmentos não paralelos. Essa parte a gente não fez, né? A gente não está na sala de aula, mas vamos entender agora aqui. Represente dois segmentos de reta que sejam paralelos e dois segmentos de reta não paralelos. Os não paralelos são os chamados perpendiculares. Então, o segmento de reta é o seguinte, ó. Retas paralelas são assim, ó, uma lá do lado da outra, e essas retas elas nunca vão se cruzar. Elas vão seguir para cima, para baixo, para sempre, eternamente, sem se cruzar. Então, é como numa rodovia, como na rua mesmo, um lado da calçada e o outro lado da calçada, segue aquelas duas retas paralelas sem se cruzar. Então, essas são retas paralelas. As retas perpendiculares, que pode ser, por exemplo, assim e assim, em algum momento elas vão se cruzar. Por isso que elas são chamadas de perpendiculares, tá? Então, em algum momento, se eu continuar riscando aqui, essas duas retas vão se cruzar. E no caso dessa daqui também, ó, uma assim, se eu fizer uma assim, ó, em algum momento, essas duas retas também, se eu continuar, elas vão se cruzar. Então, retas paralelas nunca se cruzam. E retas perpendiculares, em algum momento, elas se cruzam, tá bom? Então, a gente vai parando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta no grupo de estudo, esclarece lá com os colegas, divide as dúvidas. E até a próxima semana. Tchau. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah.